Falando sobre economia agora, o índice de atividade econômica do Banco Central, considerado pelo mercado uma prévia do Produto Interno Bruto brasileiro, teve alta de 0,17% em outubro, na comparação com setembro. O indicador registrou que a economia cresceu 0,74% no trimestre encerrado em outubro, frente ao trimestre anterior. No acumulado de 12 meses, a economia registrou um crescimento de 0,96%. No ano, a alta é de 0,95%. O crescimento foi inferior ao observado em setembro, quando o IBCBR registrou alta de 0,48% em relação a agosto. Do segundo trimestre para o terceiro trimestre do ano, a alta prevista do PIB tinha sido de 0,91%. Denise. Olha, veio em linha com as expectativas em geral. Essa desaceleração em outubro não significa uma perda de fôlego da retomada mais forte que estamos vendo neste final de ano, que na verdade começou principalmente no mês de setembro. É uma combinação de fatores, foi uma reação da atividade, de decisões de investimento, a aprovação da reforma da Previdência, que é muito importante. Ela estabelece uma trajetória não explosiva para as finanças públicas, isso gera maior confiança, credibilidade e isso ajuda na tomada de decisões positivas para a economia. Depois nós tivemos uma redução acentuada dos juros, que também tem ajudado bastante a alavancar um desempenho melhor da atividade via consumo. Tivemos alguma recuperação de mercado de trabalho e tudo o que aparece no IBCBR é exatamente isso, que nós estamos crescendo mais, nada excepcional, mas o 1% já deve passar a ser o piso do crescimento esperado nesse fechamento de 2019. Para o ano que vem já podemos esperar algo em torno de 2,5%. Mudou bem o sinal. Nós atravessamos este ano aí tendo que aceitar uma certa frustração, porque no começo do ano se previa um crescimento de 3%, não vai chegar a isso, mas a tendência é de um crescimento bem melhor do que nós estávamos vendo. Josias. Estamos crescendo, os números, esses números do Banco Central mostram que esse foi o terceiro mês seguido de crescimento da atividade econômica. É um crescimento, a gente já falou muito sobre isso aqui, muito aquém da necessidade do país, mas é crescimento, a gente tem que celebrar e eu insisto muito em manifestar um certo receio, porque há uma mudança de atmosfera na área econômica no Brasil. Essa mudança de atmosfera é percebida por todo mundo, pelos agentes econômicos, pelo governo, os próprios parlamentares. O que eu receio é que essa mudança de atmosfera leve a um relaxamento. E se isso ocorrer, será muito ruim, porque essa era a hora de verificar que está dando resultado e assegurar que esses resultados sejam mais pujantes. Para que eles sejam mais pujantes, você precisa dar continuidade a uma agenda de reformas que parou. Ninguém dá mais tanta importância, pelo menos ali na esfera política, no Congresso. O Congresso hoje, você conversa com os líderes partidários, está todo mundo meio que relaxado, dando de barato que foi feito um grande esforço nesse ano de 2019 e que é um pouco como missão cumprida, o que é um equívoco extraordinário, porque não tem nada de missão cumprida. Você está no início de um trabalho e esse trabalho depende de continuidade para que ele seja, de fato, exitoso. Então, esse é o maior receio. Acho que esses políticos, incluindo o presidente Jair Bolsonaro, eles deveriam aproveitar esse período de festas de final de ano para refletir sobre o momento que o país está vivendo e para voltar no ano que vem, porque esse ano já está morto, voltar no ano que vem com baterias renovadas para reativar a agenda de reformas. Não me parece que será o que nós vamos verificar no ano que vem. Infelizmente, há uma atmosfera de desmobilização no Congresso, o próprio presidente já não fala com a mesma ênfase de reformas, a equipe econômica, em relação à reforma tributária, já está falando em fatiar a reforma, e não há não se nota no interior do governo uma pressão sobre o presidente para trazê-lo de volta para a realidade, até porque acho que as pessoas já se deram conta de que o Bolsonaro opera num ritmo próprio. Então, é torcer para que a ficha do presidente caia. Não seria inteligente retroceder no momento em que a economia começa a reagir timidamente. Você, Constantino. Olha, o IBCBR é uma prévia, né, do PIB. O PIB é oficialmente divulgado de forma trimestral
e é um indicador que vai em linha, né, é o antecedente. Então, veja, o crescimento para esse ano está mais ou menos dado. Todo mundo sabe que é em torno de 1%. O que importa é daqui para frente. E daqui para frente, eu acho que há vários fatores que justificam o otimismo. É óbvio que isso não pode ser sinônimo de relaxar. Ainda tem muito trabalho para ser feito, muita reforma, e a equipe econômica está trabalhando com afinco e bastante para apresentá-las, para aprová-las e para reduzir burocracia, aumentar a abertura comercial, privatizar estatais, ou seja, o receituário da equipe do Paulo Guedes é o correto, é o que o Brasil precisa. Tem que convencer o presidente a encampar tudo isso e, obviamente, conseguir uma articulação favorável com o Congresso e uma pressão da sociedade também ajudaria. Mas ano que vem, nós já estamos falando acima de 2%. Houve muita cobrança em relação à equipe do Paulo Guedes, porque, de fato, o ministro vendeu muito e estava entregando pouco. Então, havia ali um desconforto e isso colocava, inclusive, em risco o relacionamento dele com o presidente, para alguns analistas. Né? Falando até que ponto o Bolsonaro aguenta, porque ele confessa ser ignorante em economia, comprou a tese de que tem o seu posto Ipiranga, delegou e agora quer os resultados. Se os resultados demorarem demais a vir, como é que fica essa relação? Esse era o temor. Agora, veja, isso é muito importante de falar aqui, eu já falei várias vezes e vou frisar. É importante analisar a qualidade do crescimento. Muitos analistas querem estímulo a consumo, e não é isso que importa. Para um crescimento sustentável, para um voo de águia e não um voo de galinha, o que tem que ter é uma mudança estrutural do cenário e investimentos. Aumento de poupança, investimento produtivo, melhor alocação de capital, de recurso escasso na economia. Isso vem sendo feito. Por quê? Porque o governo está reduzindo seus gastos. O último dado foi uma queda de 1,4% dos gastos públicos e o PIB crescendo. Ou seja, a qualidade do crescimento é muito melhor. Lembra que a gente pegou um cenário de terra devastada deixado pelo PT. Houve um ponto de inflexão, já estamos crescendo e estamos agora acelerando o crescimento, que é a segunda derivada da história. Ou seja, há motivos para otimismo. Nós nunca vimos na história, falamos disso ontem, uma taxa de juros nesse patamar. 4,5% com uma inflação de 3,5%, ou seja, sustentável a princípio, não vai ter que sair revertendo a taxa Selic rápido, porque a inflação está controlada. Isso vai gerar uma corrida para investimentos produtivos, os projetos saindo da gaveta, e isso tudo vai gerar um crescimento econômico expressivo à frente. É muito provável que, se nada terrível for feito, é óbvio que precisa fazer mais, né? Não dá para relaxar. O Brasil precisa crescer muito mais. Mas, se nada terrível for feito, as previsões do próprio ministro de crescer perto de 3,5% ao ano, ali no final do primeiro mandato do presidente, né? Isso aí é uma realidade muito palpável e talvez o principal fator para uma eventual reeleição. Ou seja, se o presidente tiver noção disso, ele vai continuar delegando mais autonomia para o seu ministro e comprando as reformas que vêm da equipe econômica no Congresso. É isso que Bolsonaro precisa fazer. Poder ao Paulo Guedes e cuidado com a ala mais radical e ideológica, que essa é que pode colocar tudo a perder. Denise. E o Banco Central, nas reduções dos juros, especialmente dessa última ata, que pode estar encerrando um ciclo de corte da taxa básica, ele sempre salienta a necessidade de mais reformas, de se prosseguir com os ajustes no campo fiscal, exatamente porque sabe que não é sustentável um crescimento de longo prazo se não fizer o serviço completo. Nós tivemos um avanço importantíssimo com a reforma da Previdência, ela dá alguns anos para o governo poder fazer outras mudanças estruturais em relação às finanças, mas tem toda uma situação bastante complicada, que aí não é apenas o governo federal, tem estados e municípios, e quando há problemas com os estados e municípios, a conta acaba recaindo lá no Tesouro, então tem uma repercussão geral. Agora, o próprio Banco Central, que viu condição para reduzir a taxa básica no menor nível, já registrado, alerta para isso. Não acabou a tarefa, a agenda ainda vai longe.